Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui é sobre o Egito Antigo. Hoje nós vamos conversar sobre o Egito Antigo. E é um povo incrível, uma civilização incrível. E eu acho que vocês vão curtir muito, eu acho que vocês vão gostar do que a gente vai ver hoje. Bom, então vamos começar pela localização. O Egito está localizado na África, né? No deserto do Saara, na região desértica, e tem como base da sobrevivência o Rio Nilo que atravessa o deserto do Saara. Né? O Rio Nilo ele era muito importante para a sobrevivência da civilização egípcia. Por quê? Além de pegar água no rio, né, os egípcios eles também utilizavam a terra em volta do rio para plantar, porque a terra em volta do rio era muito fértil. Então vocês imaginem, uma civilização que vivia numa região desértica sobreviveu por conta de um dos maiores rios que a humanidade já teve, um dos maiores rios da África. Pra vocês terem uma noção, o rio Nilo, se ele estivesse esticadinho, bonitinho, ele tem o tamanho do território brasileiro, na extensão do território brasileiro. Então é um rio bem grande e que garantiu a sobrevivência. Eu acredito que vocês conheçam a civilização egípcia por vários motivos, né? De várias formas. Provavelmente vocês já ouviram falar nas pirâmides egípcias, né? Então, são monumentos que representam o quanto a humanidade já produziu e o tamanho das grandiosidades que a humanidade já produziu. Bom, além das pirâmides, é também comum as pessoas conhecerem a história dos faraós, né? Então, o faraó era o líder do Egito Antigo, ele que governava o Egito, ele que era o líder supremo, é verdade. Então, provavelmente vocês já ouviram falar disso. E também da esfinge, né? A esfinge é aquela figura mitológica que está na frente, é uma construção, né? Que está na frente das pirâmides de Gizé, no Egito, uma das mais famosas, e que representa um pouco da religiosidade egípcia, né? Que eles acreditavam em deuses que eram antroposomórficos. Olha que palavra difícil. Que eram deuses metade humanos, metade animais. Então, vamos estudar um pouquinho mais? Bom, para começar falando do Nilo, o Nilo ele tem uma região do delta, que eu vou colocar um mapinha para vocês. A região do delta é uma região que ela é aberta assim, né, que ela deságua no mar, e aquela região também é muito fértil. E ao longo de todo o rio Nilo foi formado vários grupos que os egípcios chamavam de nomos. Então, eram pequenas vilas, né? Os egípcios não foram sempre um império, né? A civilização egípcia não foi sempre um império. Eles passaram por todas aquelas fases que as civilizações antigas passam, né? Primeiro as aldeias, agricultura, etc. Depois as vilas maiores, com comércio. Depois um reino e, por fim, um império. Né? E eu sei que vocês já sabem a diferença do que é um reino, do que é um império, uma aldeia, etc. Bom, o Rio Nilo, no período de julho a outubro, se eu não me engano, julho a outubro, no nosso calendário, ele transborda, né? Tem a cheia do Nilo. Então, a água sai, tem muita chuva, a água transborda do rio e essa água deixa o solo muito fértil, né? Porque é uma água que tinha um lodo, que eles chamam de humus, como se fosse um lodo que ficava no fundo do rio. E quando ele transbordava, essa água, com essa água fértil, inundava a terra. E depois do período da vazante do Nilo, quando ele seca, quando ele vai diminuindo e volta para o seu tamanho original, essa terra que ficava em volta do rio era uma terra muito fértil. É interessante também a gente pensar que a palavra Egito significa terra negra, que faz menção a essa terra, a esse humus que o rio Nilo deixava para a sobrevivência do povo egípcio. Tem um filósofo não, na verdade foi o primeiro historiador da humanidade, o Heródoto, que ele era grego e ele estudou os povos egípcios. E ele fala uma frase que ficou famosa, aliás, que é assim: Egito
dádiva do Nilo. O que isso significa? Que o Egito só existiu de verdade por conta do rio Nilo. Né? A civilização grandiosa que a gente conhece, com as pirâmides e tudo mais, só existiu por conta do rio. Né? Os egípcios, politicamente e economicamente, eles eram uma sociedade baseada na agricultura, né? A agricultura era muito importante, era a base da sobrevivência deles. Claro, eles faziam comércio, sim. As primeiras aldeias lá, o início da civilização egípcia surgiu há mais ou menos 3.100 anos antes de Cristo. Então é uma das civilizações mais antigas do mundo, do nosso planeta. Eles se organizavam em aldeias, como eu falei para vocês, que eram os nomos, né? Esses nomos, eles tinham cada um líder que era chamado de nomarca. Não é monarca, é nomarca. Então, teve uma época no Egito que chegou até 42 nomos, ou seja, 42 vilas ali em torno do Rio Nilo, né, ao longo do Rio Nilo. Cada nomarca era responsável por organizar a vila, né, organizar a civilização. Eles, por exemplo, armazenavam os alimentos, organizavam o trabalho, quem vai plantar, quem vai colher, quem vai fazer o quê, cobravam impostos, né? Criação de animais, a produção de instrumentos de trabalho. Então, o nomarca organizava toda a vila. E, claro, eles tinham lá trabalhadores de todos os tipos, então agricultores, artesãos, comerciantes, etc. Os nomarcas também organizavam as obras públicas, porque era necessário fazer diques, né? Tirar a água do rio e levar até as plantações. Então, eles eram bem inteligentes, né? Eles faziam esses diques, essas obras públicas para plantar. Vou colocar a fotinha para vocês também, que é muito interessante ver como eles conseguiam colocar água em volta de todas as plantações. Eles faziam pontes para passar de uma ilhazinha que eles criavam para plantar. Então, é bem legal. Lembra até um pouquinho da forma como plantavam os astecas, né? Os astecas faziam, era diferente, porque eles faziam as plantações flutuantes, mas os egípcios, eles, na terra mesmo, eles cavavam a terra em volta de onde eles queriam plantar, enchiam e deixavam a água correr para aquela região. Então, ficava as plantações meio que ilhadas, né? Perto do rio, perto do rio Nilo. O Egito era dividido em dois, o Alto Egito e o Baixo Egito, né? Chegou um momento que o Alto Egito vai ter um nomarca, líder de todos, e o Baixo Egito também vai ter um nomarca. Como se as vilas fossem se unindo e formando um reino, né? Então vai ter o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Um dos líderes, que era o governante do Alto Egito, o Menés, vai ser o primeiro faraó. Ele vai ser considerado o primeiro faraó no ano de 3100 a.C. Ele vai fazer o quê? Ele vai unir a civilização. Por meio da guerra, né? Ele vai tomar o Baixo Egito e vai unificar o Egito em torno de uma liderança só, que era a liderança dele. Ele se torna o primeiro faraó que a gente tem na história. E o que significava ser um faraó? O faraó era um título político, era o líder máximo do Egito, e ele era um líder político e religioso. A gente chama isso de teocracia, né? Teocracia quer dizer que numa mesma pessoa estava concentrado o poder político e religioso de uma civilização ou de um lugar. Então, é a partir daí que começam as dinastias no Egito Antigo. Tudo bem? Bom, o faraó, ele, claro, tinha um poder quase que mágico para os povos egípcios, né? Ele cuidava de tudo, ele cuidava da cobrança de impostos, ele organizava obras públicas, ele organizava as seitas religiosas, claro, com a ajuda de vários funcionários, né? Ele liderava tudo isso. Ele era o representante dos deuses na Terra e é assim que ele comandava o seu reino, né? Uma forma de controlar a população era dizer que ele era o representante dos deuses, então a população tinha medo de desobedecê-lo, né? Por duas coisas, por ele usar a força física, a força do exército, né? A violência contra quem desobedecesse, e também porque ele era considerado um deus. Então, o faraó
podia, por exemplo, segundo a população, eles achavam que ele podia controlar a cheia e a vazante do Nilo. Ele podia controlar a agricultura, o quanto eles iam produzir, o quanto eles iam colher de alimentos, que ele representava o Deus encarnado, ele era o Deus na Terra, literalmente. Quem desobedecesse era criminoso, né? E aí podia ser reprimido de várias formas, fora que eles tinham medo de as divindades fazer as pessoas que desobedecessem o faraó pagar. Então, as pessoas tinham muito medo, o faraó controlava tudo. Os faraós, desde que nasciam, eles já começavam a preparar as pirâmides. Por quê? O que é uma pirâmide? A pirâmide é um túmulo de pessoas importantes no Egito. É uma forma de mostrar o poder, demonstrar o poder do faraó, né? Ou das pessoas que eram enterradas em pirâmides, não eram só faraós, mas a maior parte das pirâmides eram de faraós. Eram túmulos onde colocavam o corpo do faraó mumificado, ficava guardadinho lá. As pirâmides são enormes, dentro delas tem várias salas e tem a câmara mortuária, que é a sala central, onde ficava lá o corpo do faraó mumificado. Como as pirâmides são grandiosas, feitas com pedras incríveis, grandes, encaixadas, demorava, né, para fazer uma pirâmide. Então o faraó começava desde muito cedo a organizar a obra pública da sua pirâmide. E claro, quanto maior a pirâmide, mais imponente, maior o poder daquele faraó. Era uma forma de demonstrar esse poder, né? Eles acreditavam, de acordo com a religião dos egípcios, que o indivíduo depois de morto, ele ia ter uma vida depois da morte. Existia um mundo depois da morte, que era o mundo dos mortos, e ele tinha que ir para esse mundo que era Duat. Mas para ir para Duat, o seu corpo tinha que estar intacto. Por isso que eles mumificavam os faraós, as pessoas ricas e tudo mais. Quem não tinha dinheiro, quem era agricultor, quem era de uma classe social mais baixa no Egito, o que acontecia? Essa pessoa não tinha medo de não ir para o mundo dos mortos, de não ir para Duat, por não ter dinheiro, não ter condições de mumificar o corpo, né, de guardar o corpo. Então, é claro que para quem era nobre no Egito, para quem tinha uma classe social mais abastada, eles já começavam também a construir câmaras mortuárias. Não necessariamente pirâmides, né? Porque as pirâmides demoravam muito, requeriam muito dinheiro, então só os faraós, pessoas muito importantes do império, para poder fazer. Dentro das pirâmides tinha a câmara mortuária, onde ficava o sarcófago do faraó, que era o local, tipo o caixão do faraó, né? Onde ele ia ficar lá com o corpo mumificado. Dentro dessa câmara também tinha vários pertences do faraó, tinha alimentos, era guardado com eles jogos, moedas, riquezas. Tanto que tem vários filmes que retratam, né, as pessoas encontrando pirâmides e dentro delas tem um tesouro enorme, cheio de ouro, uma sala cheia de ouro. E é verdade, porque os faraós guardavam suas riquezas para além da vida. Como eles acreditavam que tinha vida depois da morte, essas riquezas iam com eles. Aliás, tem documentos que comprovam que alguns dos funcionários, né, serviçais do faraó, eram enterrados com ele, não necessariamente mumificados, mas para caso acontecesse dele ir para outra vida, ele ter seus serviçais com ele. Olha que coisa, né? Também tinha toda a vida do faraó, o que ele construiu durante, né, a sua vida, pintado nas paredes. Para caso ele acordasse do mundo dos mortos, voltasse, ele soubesse o que aconteceu, quem ele era, o que ele fez. Então tinha nas paredes o desenho da história dele. E isso para os historiadores é incrível, né? Porque ficou para a posteridade essas inscrições. Então os historiadores, arqueólogos estudam essas inscrições. É bem legal, né? A escrita no Egito, como vocês já sabem, é a escrita hieroglífica ou hieróglifos. Eles tinham duas escritas, os hieróglifos e também a escrita demótica. A demótica é como se fosse a escrita de mão dos egípcios e o hieróglifo, ou os hieroglíficos, tem várias formas de falar, eles eram desenhos
que representavam juntos as palavras, né? Representavam os conceitos. É bem legal, já tem até tradução, obviamente, né? Foi um historiador francês que foi lá e encontrou uma pedra grande, a pedra de Roseta, com inscrições em 3 escritas: a demótica, hieroglífica e grega. Os 3 textos diziam a mesma coisa, mas estavam, né, em escritas diferentes. Esse historiador, ele encontrou essa pedra e passou a traduzir. Como tinha o grego, e o grego ele já tinha conhecimento, as pessoas já tinham conhecimento da escrita grega antiga, ele conseguiu traduzir os hieróglifos baseados naquele texto da pedra de Roseta. Bem legal, né? Eu não lembro o nome dele, François, não sei o que. Depois eu coloco pra vocês, tá bom? Bom, nem todos os faraós construíam pirâmides porque eles tinham medo de ser roubados, né? De serem roubados por conta das riquezas que eram enterradas com eles. Então, muitos faziam também câmaras mortuárias subterrâneas, enterradas no deserto, né? Nas regiões mais afastadas. Como é o caso da tumba do Tutankhamon, que foi encontrada numa região subterrânea, lá no Vale dos Reis, no Egito. Então, acredita-se os arqueólogos que provavelmente, se eles continuarem procurando, vão encontrar outras câmaras mortuárias no deserto que estão perdidas. Bem interessante, né? E é bem legal também a gente entender como as câmaras mortuárias eram feitas. Eles cavavam um buraco na terra, bem profundo, faziam lá toda uma construção dentro para guardar o sarcófago do faraó, faziam as inscrições, colocavam sua riqueza e faziam dois túneis para sair e para entrar. Quando eles saíam dos túneis, eles colocavam areia nos túneis, tampavam e pedras para ninguém poder tentar. Quem tentasse entrar não ia conseguir. É bem legal. E como a região desértica tem muita areia, e a areia ela não é fixa, né? Por conta dos ventos ela se move, se movimenta e muda a paisagem, muitas dessas câmaras mortuárias se perderam. Muito, muito interessante, né? Vamos lá procurar, gente. Bom, a sociedade egípcia era dividida em classes sociais. No topo estava o faraó, né? Abaixo do faraó tinha o vizir. O vizir era o funcionário do estado mais bem preparado, era o braço direito do faraó. Ele organizava as obras públicas, auxiliava o faraó na cobrança de impostos. Ele administrava o reino junto com o faraó. Então, ele era o cargo mais importante. Claro, tinha até pirâmides para os vizirs, porque eles eram muito importantes dentro da sociedade egípcia. Depois do vizir vinha os escribas, que eram as pessoas que tinham o trabalho de escrever, que dominavam a escrita demótica e os hieróglifos. Eles tinham um trabalho muito importante de, além de decorar as tumbas, né, dos faraós, eles também faziam documentos, faziam a organização da administração do reino para saber quem cobrou, quem pagou impostos, quem não pagou, como foi a cobrança de impostos, etc. Então, eles que faziam todo esse trabalho e eram considerados artistas mesmo. Para você ser um escriba, você tinha o dom, um dom divino. Eles acreditavam. Os sacerdotes estavam abaixo dos escribas, tá? Eles tinham o segredo da ciência, eles guardavam a ciência, a medicina, além dos assuntos relacionados à religião, né? Então, eles que faziam todas as cerimônias religiosas, eles que organizavam a construção dos templos, né? Eles que faziam louvor para o governante, porque o faraó era considerado um deus, né? Tinha os militares que protegiam o reino e também faziam campanhas militares de expansão para dominar outros territórios. Tinha abaixo dos militares os artesãos que trabalhavam fazendo metais, né, armas, potes de argila, produtos para utilização doméstica, cerâmica, joias, instrumentos musicais e etc. Jogos, tinham muitos jogos de tabuleiro no Egito Antigo. Então, gente, uma civilização tão antiga que tem tanto documento para a gente estudar, por isso que até hoje gera esse encanto da população de todo mundo com o que os egípcios construíram. Bom, abaixo dos artesãos
estavam os comerciantes, né, quem comercializava, tinha moedas locais que eram feitas de metal, né, eles vendiam tecidos, trocavam produtos feitos pelos artesãos, animais, alimentos e etc. Abaixo dos comerciantes estavam os camponeses, as pessoas que não tinham terras, eram livres, mas não tinham terras, e elas trabalhavam plantando e colhendo, né, próximo ali do Rio Nilo. Depois, por último, os escravizados. Nessa época, os escravizados no Egito ou eram por dívida ou por guerras, né? Você ficou endividado, virava escravizado, perdeu uma guerra, ficava escravizado. Ou também, se você fosse considerado um criminoso, podia ser escravizado. A religiosidade egípcia até hoje gera muita curiosidade. Tem filme, tem tudo falando sobre os egípcios, né? Então, a gente tem vários deuses, eles eram politeístas. Eles acreditavam na vida após a morte e para eles isso era o foco. O foco da vida era, na verdade, a vida após a morte. Eles viviam com esse objetivo. Então, todo o trabalho dos egípcios em construir pirâmides, câmaras mortuárias, avançar a ciência para proteger o corpo, para o corpo ficar intacto, tudo isso era em função da vida após a morte, ou seja, em função da morte, né? Os egípcios desejavam e esperavam a morte. Eles tinham vários deuses, eu vou citar alguns deles para vocês. O Atom, que era o deus Sol, o deus máximo, né? O Jeb, que era o deus da terra. Tinha a Nut, a deusa do Sol. O Osíris, que é um dos mais famosos, que é o deus dos mortos e da ressurreição, da vida eterna. Anubis, que era o deus da mumificação e da travessia dos mortos, que é aquele com cabeça de chacal. O Horus, que era o deus dos céus e da bondade. Ísis, deusa da fertilidade. Maat, deusa da verdade. Neftis, deusa protetora dos mortos. E Tote, deusa da sabedoria e da escrita. Lembrando que os deuses egípcios, eles eram metade humanos e metade animais. Alguns, né? Não todos, mas a maioria. Isso aqui a gente chama de antroposomórficos. É uma palavra difícil. É que eles acreditavam que os deuses eram essas misturas, né? Eram essa mistura de humanos e animais. Eles tinham toda uma lenda, uma mitologia, que depois da morte, se seu corpo tivesse intacto, você era recebido por um deus responsável pela vida após a morte, né? Que era o Anubis. Então, como funcionava? A pessoa, depois da morte, era levada por Anubis até o Duat, até o portão de Duat. Quando chegava em Duat, você tinha que passar por um julgamento. Colocavam seu coração numa bandeja, numa balança, e o seu coração tinha que ser mais leve que uma pena. Colocavam de um lado o coração, do outro a pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, você estava apto para entrar em Duat, para seguir para o mundo dos mortos. Se seu coração fosse mais pesado do que uma pena, você seria enviado para uma região onde seria comido por víboras, ou seja, você desapareceria, não viveria a eternidade. Imagina o pânico que os egípcios tinham com a morte, né? A pessoa tinha que ser uma pessoa boa, tinha que ser julgado por Osíris, então eles viviam com esse pensamento, né? De ninguém queria ser comido por víboras no final. Eles fizeram o livro dos mortos. Isso aqui é uma página do livro dos mortos que está mostrando exatamente essa mitologia que eu falei para vocês. O Osíris está aqui, o Anubis está levando a pessoa e aqui está sendo pesado o coração. Certo? É bem interessante a mitologia deles. Então, para você ter chegado a te viver lá, tinha que ter o coração leve e seu corpo tinha que estar intacto no mundo dos vivos, né? Então, para isso, eles faziam um processo de mumificação, que é bem interessante. Quem fazia isso normalmente eram sacerdotes, né? Os sacerdotes que trabalhavam com a mumificação. Retirava do corpo todos os órgãos internos, né? Que tem água, nosso corpo tem muita água nos órgãos internos. Então, retiravam os órgãos internos, retiravam as vísceras da barriga, retiravam o pulmão, retiravam o cérebro pelo nariz, faziam um corte no nariz e retiravam o cérebro.
Então, todos os órgãos internos eram retirados. Depois era colocado no corpo uma série de ervas essenciais, né? Óleos essenciais de plantas e flores. Depois eles colocavam latrão, que era um tipo de sal, colocavam no corpo inteiro, enrolavam com tecido, que era parecido com papiro, um tecido que os egípcios faziam, que era um papel feito de uma planta. Então, eles enrolavam com esse tecido e cobriam todo o corpo com o tecido e colocavam no sarcófago fechado para não entrar oxigênio, etc. É bem interessante, né? E os sarcófagos eram feitos de ouro, todos adornados, eram bem bonitos. Vou colocar o sarcófago mais famoso para vocês, que é o do Tutankhamon, bem bonito. E aí a pessoa poderia ser colocada na pirâmide ou na câmara mortuária, certo? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Leiam mais, vão pesquisar sobre o Egito, é bem interessante a cultura deles, a mitologia. Leiam o mito de criação do povo egípcio, que também é bem legal, tá bom? Façam todas as atividades, por favor, e as tarefas, tá bom? E fiquem bem, boa semana. Beijinhos, tchau, tchau!